Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com todos. Esteja conosco. Que Deus te abençoe. Mais um dia refletimos sobre a palavra de Deus. E como é bom a palavra de Deus. O nosso prazer é meditar na palavra de Deus, uma satisfação muito grande. Poder estudar a palavra de Deus e transmitir mais ainda. Obrigado por vocês que têm assistido. Você pode assinar o canal e automaticamente já cai para você a mensagem. A gente grava uma vez por semana. Algumas semanas a gente pula por algum problema, mas é uma vez por semana, geralmente terça-feira. Parabéns aniversariantes, Jesus te dê muitos anos de vida. Parabéns para você. Iremos ler um texto onde Jesus cita a rainha de Sabá para fazer uma comparação com as pessoas da sua época que não criam nele. Então, eu vou falar hoje sobre a rainha de Sabá. São 3 pessoas envolvidas aqui, né? Vamos lá. Lê o texto. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Amém. Vamos ver por que Jesus falou isso. Ele falou primeiro no mesmo trecho, ele deu 2 exemplos. Um foi Jonas e Nínive, que a gente já falou. Hoje a rainha de Sabá. A gente pôs um versículo só para ficar mais fácil. E vamos ver o contexto por que ele falou isso. Então, os judeus incrédulos diziam ter Jesus expulsado o demônio por meio de Beelzebul. Um dos motivos foi esse, ele ficou muito irritado. E apesar de tantos sinais feitos por Jesus, os fariseus e mestres da lei ainda pediam um sinal para Jesus provar ser ele o Messias enviado por Deus Pai. Quando eles pedem, falam que Jesus expulsou o demônio por Beelzebul, o príncipe do demônio, ainda pede um sinal com tantas coisas que eles tinham visto, Jesus fica muito irritado. E para ele falar da incredulidade deles, a falta de fé, ele vai usar esse exemplo da rainha de Sabá. Perguntamos, por que no juízo final a rainha de Sabá irá condenar as pessoas que viram Jesus pessoalmente e não creram? Não é? Viram as pessoas pessoalmente e não creram. O tema nosso é Israel sendo julgado pela rainha de Sabá. Amém? Hoje nós não vamos ter o projetor, né, os versículos na parede aqui, sendo projetado, deu um problema no computador, e vamos consertar da próxima, se Deus quiser, nós vamos, né, e vamos melhorar isso aí. Eu quero que fique bom mesmo. Tem algumas coisas para mostrar, alguns slides, algumas transparências. Slide não existe mais, né? Uns vídeos. Então vamos ver. Quando Jesus falou esse versículo, comparando a incredulidade dele, Jesus vai usar 3 personagens. Certo? Rainha de Sabá, Salomão e ele, o próprio Jesus. Nós vamos falar dos 3. Com esse texto dele. Vamos lá. Quem foi Salomão? A maioria sabe, né? Salomão era filho de Davi com Batseba. Lembra da Batseba? Aquela que Davi conheceu ela, estava tomando banho, lá do palácio viu. O primeiro filho com ela morreu. É essa aí. Ele foi coroado rei de Israel no lugar de seu pai Davi. Então, Davi faleceu, ele que ficou no lugar de Davi. Então, Deus dá sabedoria a Salomão. Por isso que Jesus fala, ela veio para conhecer a sabedoria de Salomão. O Senhor Deus apareceu a Salomão de noite em sonhos e falou para Salomão fazer um pedido. O rei Salomão pede sabedoria. Deus dá sabedoria a Salomão. E Deus diz que não houve nem haverá alguém tão sábio quanto ele. Além de sabedoria, lhe daria muita riqueza e muitos anos de vida. Essa história aí. Então foi isso que ele adquiriu, sabedoria dada por Deus.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar um pouco longo a pregação, mas eu preciso dar esse exemplo de sabedoria de Salomão entre tantas. Salomão julga a causa de 2 prostitutas. Cada uma delas tinham crianças recém-nascidas. Cada uma tinha uma criança recém-nascida. Uma das crianças morre. As 2 prostitutas diziam ser a criança viva o seu filho. Então Salomão diz que iria partir a criança ao meio e dar uma parte para uma prostituta e a outra parte para outra prostituta. Uma das prostitutas não concorda em cortar a criança ao meio e diz para dar a criança para a outra prostituta. Então o rei Salomão, com a sua sabedoria, diz ser a mãe a prostituta que não concordou em partir a criança ao meio. Todos ficaram admirados com a sabedoria de Salomão. Então já provou a sabedoria dele aí. Foi logo no começo do reinado dele, e aí após ele receber essa sabedoria dada por Deus. Ele foi muito sábio. A mãe que não concordou partir a criança era a verdadeira mãe, não queria ela morta. A outra nem importou, pode partir. Então ficaram admirados. Vamos ver o que Salomão fez. Salomão construiu o primeiro templo. Não era tão grande como o de Herodes, que era o segundo, mas o primeiro templo o luxo era uma coisa extraordinária. Salomão constrói o palácio real. Davi não habitou no palácio, não foi o templo. Ele deixou todo o material pronto para Saul, ele construiu. Ele escreveu o livro de Provérbios, livro de sabedoria. Então o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Provavelmente Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, também livro de sabedoria na sua velhice. O livro de Eclesiastes, a gente não sabe bem quem é o autor, mas dá uma dica, eu creio que seja Salomão, porque lá no primeiro versículo de Eclesiastes 1 diz o seguinte: o pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Davi encaixa nisso aí, né? Filho de Davi e rei de Salomão. O resto depois de Salomão poderia ser o quê? Neto de Davi, porque não teve outro filho no reinado, além de Salomão. Então, eu não sei porque existe essa dúvida aí, mas existe essa dúvida. E esse aí é o livro de Eclesiastes. E Salomão também escreveu o livro de Cantares. Está lembrado o livro de Cantares? De música, poesia, sulamita, a linda, coisa assim. Né? Aliás, esse livro de Cantares, os judeus queriam até tirar do cano, porque às vezes é um livro um pouco sensual, mas acabaram deixando. Não é? São livros poéticos que a gente chama, não é? É isso, livro de sabedoria. Salomão erra. Qual foi o erro de Salomão? Quem está lembrado, a gente já pregou isso aqui. Sei que são leitores árduos da Bíblia, vão saber. Mas Salomão errou casando com muitas mulheres estrangeiras. O problema é você casar com quem não é cristão, quem não é da igreja. A tendência é desviar mesmo, um dos dois desviar. Na sua velhice, essas mulheres seguiram outros deuses em Israel. Fizeram altares, estátuas, aquela coisa toda. Por causa desse erro, o Senhor Deus falou para Salomão que o seu reino seria dividido. Você errou. Não vai ser no seu reino, mas do seu filho vai ser dividido. Depois da morte de Salomão, a nação de Israel se dividiu. O reino do norte, chamado Reino de Israel, fica com Jeroboão, um foragido de Salomão. Eu não anotei aqui, mas vou falar de memória. Ficaram 10 tribos ao norte, como fosse o Tocantins. A Palestina ali parece muito com Goiás, só que é menor. O norte é como fosse o Tocantins, o sul como fosse o reino de Judá. O reino do sul, chamado Reino de Judá, fica com Roboão, filho de Salomão. Então se dividiu. Reino do sul, reino do norte, para cima no mapa, ficou com Roboão. Jeroboão, foragido de Salomão, do rei Saul, com Salomão, mas foragido do rei Saul, não Salomão. Ele foi, foragido do rei Salomão mesmo. Ele fugiu. E Roboão, seu filho, dividiu. Então, esse erro dele provocou isso. Jesus não cometeu nenhum erro ou pecado.
já foi diferente de Salomão. Isso vai estar lá em João 8,46 e Hebreus 4, 15 e 16. Jesus não cometeu pecado. Né? Já deu essa diferença. Vamos falar sobre a rainha de Sabá. Hoje a gente está falando do Novo Testamento, mas a gente tem que voltar no Velho, né? Falar muito do Velho. Vamos lá, quem foi a rainha de Sabá? Em Mateus 12, 42, Jesus diz: rainha do sul. Do sul. Isaías 60, 5 e 6 faz referência a ela, essa rainha, mas é um versículo lá separado. E 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9, onde é narrado esse episódio, a rainha é chamada de rainha de Sabá. Então, em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9, essa história dela, do encontro dela, da rainha de Sabá, com Salomão, é narrada nesses dois versículos, 1 Reis e 2 Crônicas. E ela é chamada de rainha de Sabá. Jesus já chama rainha do sul. Não se sabe ao certo onde fica a cidade de Sabá, ou país. O comentário fala cidade, mas eu acho que mais certo país. Vamos pôr o país. Jesus diz rainha do sul. O país que fica no sul de Israel é a Arábia Saudita, o Egito e a Etiópia. Segundo o historiador romano de origem judaica, Flávio José, a gente vai muito mencionado, não tem um comentário que a gente faz do tempo de Jesus que não menciona sobre ele. É a rainha do Egito ou rainha da Etiópia, né? Depois os dois, mas não tem como ser rainha de dois países. Então ela levou 6 meses, né? Ela levou 6 meses de viagem, segundo o historiador, a Bíblia não vai dizer. Imagina, era camelo, não tinha automóvel não. Era para uma mulher, uma viagem muito cansativa. A rainha de Sabé soube da fama de Salomão, tinha alcançado graça ao nome do Senhor. Agora que nós vamos falar do episódio da rainha de Sabá com Salomão. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Deixa eu lá ver se esse homem é tão sábio assim mesmo, e tão rico. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiaria, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que ele tinha em mente. Tudo que ela pensou, que tinha dúvida, ela perguntou. Salomão responde todas as perguntas com facilidade. Sabedoria era demais. Vendo toda a sabedoria de Salomão, como o palácio que tinha vida construído, o que era servido na sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ela fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada, ou impressionadíssima. Ela ficou impressionada com o luxo, com a riqueza do palácio, com a sabedoria de Salomão, até os holocaustos. A rainha de Sabá disse ao rei Salomão o seguinte: tudo que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Era um luxo só. Bom, ele vai dizer, Jesus vai dizer: a rainha do sul levantará no juízo contra essa geração e condenará, pois ela veio dos confins da terra, ela veio de longe, para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Jesus estava se referindo a ele mesmo, maior que Salomão. Vir de longe. A rainha de Sabá veio de longe para ver a sabedoria de Salomão. 6 meses de viagem. Os incrédulos judeus não precisavam vir de longe para ver a sabedoria de Jesus. Jesus estava ali bem próximo dele. Às vezes você está bem próximo da mensagem de Deus, ouvindo. Você está num lar cristão. Muita gente não tem esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. É um lar que não se ouve a palavra. É um lar ambiente de bebida, um ambiente de droga, de incredulidade. É um ambiente de ateísmo. E muitas pessoas não teve essa oportunidade na criança, da mãe levar numa escola dominical, dele escutar uma pregação, dele ir à igreja. E muitas vezes
essas pessoas se convertem. E outras que tinham tudo para converter. Então fecha o coração, como judeu. A rainha Sabá veio de longe, 6 meses de viagem. E Jesus estava ali, pertinho deles, encostado neles. Vamos falar um pouco da sabedoria de Jesus. Deus Pai é o único sábio. Romanos 16, 27. Vamos falar da sabedoria divina de Jesus. Depois vamos falar da humana. Em Romanos 8, 16, 26, que a gente lê na saudação, Deus Pai é o único sábio. Deus é o único sábio. Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 10, 20. Então podemos concluir ser Jesus tão sábio como Deus Pai, porque são o mesmo. Então a sabedoria de Deus Pai é a mesma sabedoria de Jesus, só que Jesus se fez homem e veio habitar em nós. E quanto aqui na terra, Jesus foi sábio? Sim, ele foi sábio quando criança. Lê para mim Lucas 10, 20, 2, 40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Então Lucas 2:40 diz que Jesus era cheio de sabedoria. Criança, crescendo cheio de sabedoria. Jesus aos 12 anos, Jesus vai a Jerusalém na festa da Páscoa com seus pais. Maria e José, ao voltar para casa, não encontram Jesus. Então voltam para Jerusalém para procurar Jesus. Olha quem encontra Jesus nessa situação. Lê para nós. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas 2, 46, 47. Então todos admiravam da sua inteligência e resposta. Quantos anos Jesus tinha aí? 12 anos. Eu já comentei aqui, né? Eu conheci uma moça, ela tinha uns 25 anos. A fé dela, a sabedoria dela religiosa foi uma coisa assim, impressionante. A gente não tem visto muito, né? Faz parte. Está na Bíblia isso, a gente... Vamos orar. Jesus, aos seus 12 anos, era admirado pela sua inteligência e resposta. E quando adulto, Jesus também era sábio? Ou depois de adulto ficou bobo? Né? Porque Salomão ficou sábio depois de adulto, né? Mas não. Lê para mim Mateus 6, 2. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Marcos 6, 2. Então, quando ele ensinava na sinagoga, que era com a igreja da época, não é o templo, como foi uma reunião de ensino, né, Casa dos Livros, eles perguntavam de onde vem tanta sabedoria e o poder para realizar milagres. Então Jesus, na sua vida adulta, era admirado pela sua sabedoria. Salomão foi sábio depois de velho. Jesus sempre foi sábio, antes de vir à terra, porque ele, o Pai, é o mesmo e Deus é o único sábio. A rainha de Sabá veio ver a sabedoria de Salomão. Jesus é infinitamente mais sábio do que Salomão. A Bíblia diz assim em Efésios 1, 6 e 8. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento. Efésios 1, 6 a 8. Eu pus na tradução NTLH, que é uma tradução bem moderna, porque ela já explica. Não é todo versículo que é bom com ela, não. É isso aqui ficou. Então louvemos a Deus, demos louvor a Deus, pela sua gloriosa graça, favor imerecido, pelo amor dele.
nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Deu o quê? A libertação dos nossos pecados, pela morte de Cristo na cruz. E como é maravilhoso a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. A graça de Deus Ele deu com fartura. Deus em toda a sua sabedoria e entendimento. Jesus é a sabedoria de Deus. Não poderia ter outro recurso se nós alcançarmos a salvação e chegarmos a Deus se não fosse por esse meio. Desde o Velho Testamento, o sacrifício, o cordeiro pascual, Jesus se cumpre tudo nisso. Deus Pai, em toda a sua sabedoria e entendimento, nos libertou dos nossos pecados através da morte de Cristo na cruz. Não perca essa gloriosa graça que Deus Pai nos deu gratuitamente. Receba o presente de Deus. Receba Jesus. Receba Jesus. Essa gloriosa graça dada pela sabedoria de Deus. Lê a conclusão para mim, Paulo. No juízo final, a rainha de Sabá irá condenar as pessoas que viram Jesus pessoalmente e não creram nele, porque a rainha de Sabá viajou de longe para ver a sabedoria de Salomão. Jesus estava próximo a eles e é muitíssimo mais sábio do que Salomão, porque a rainha de Sabá ficou admirada da sabedoria e riquezas de Salomão, e eles ignoravam a sabedoria e o poder de Jesus. Creia na sabedoria e poder de Jesus, como a rainha de Sabá testificou da sabedoria e riqueza de Salomão. Amém. Testificou ou confirmou? Eu só procuro o poder e a sabedoria do mundo? Eu tenho procurado também conhecer o poder e a sabedoria de Deus Pai e de Jesus Cristo? A sabedoria do mundo não tem jeito, a gente precisa trabalhar, precisa estudar, é a sabedoria do mundo. Mas eu tenho procurado conhecer a sabedoria de Deus Pai e de Jesus Cristo. Vamos falar a ação repetida? Oremos. Deus sábio e adorado. Deus sábio e adorado. Me dê um coração sábio. Me dê um coração sábio. Para reconhecer a Jesus. Para reconhecer a Jesus. Como o Messias enviado por ti. Como o Messias enviado por ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Amém. Que é uma coisa mais bonita do que isso? Para todos que são chamados, aqueles que crerem em Jesus. Pode ser estrangeiro, pode ser judeu. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó, magnífico. Jesus é o poder de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder e sabedoria de Deus para te salvar e responder às suas orações. Peça a Deus em nome de Jesus o que você precisa. Crendo, com fé, não duvidando. Porque tudo é possível que crê. O que você está precisando? Qual o consolo que você precisa? Qual milagre na sua vida para a sua família? O que é preciso? Quero orar com você. Põe diante desse Deus. Ele é sábio, ele é inteligente, né? Ele é um Deus de poder. Sabedoria e poder está na mão de Deus. Para escutar as suas orações, para te salvar. Aquilo que você precisa, se é um consolo que você precisa. De algo muito importante, de alguém que você perdeu. Alguém que está no hospital, numa situação difícil, ou alguém que está começando um tratamento, ou a situação financeira muito ruim, seja qual for o problema, de relacionamento, drogas, filho, algum comércio que precisa funcionar, ou em desemprego, alguma coisa, Deus vai responder as suas orações, porque Ele é um Deus sábio e tem todo o poder. Amém? Deus Pai, Deus querido, quero pôr na Tua presença, Senhor, essa pessoa que sofre, Jesus. Que ela ponha agora, nesse momento, Senhor, a sua vida na presença, na Tua presença. Aonde precisa de consolo, aonde precisa de milagre, aonde precisa de alívio, Senhor. Nós cremos no Teu milagre. Aumenta a fé nos corações do Senhor, e nada duvidando. Porque tudo que pedimos, crendo, nós recebemos. Faça um milagre em cada vida, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus.
Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso, a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. Jesus abençoe você e toda a sua família. Amém.